para gravar. Então, a nossa aula de hoje é sobre medicina chinesa. Eu não tenho certeza se vocês já tiveram essa aula. Normalmente é a professora Cida que dá medicina chinesa. Vocês já tiveram medicina chinesa? Sim ou não? Alguém poderia me dar um feedback só para eu saber se vocês já tiveram? Teve uma introdução com a professora Karina, Ah, mas no caso do shiatsu. entendi. Tá. Eu vou aprofundar um pouquinho, tá, em medicina chinesa. Só para a gente lembrar, medicina chinesa e Ayurveda são as duas medicinas mais antigas do planeta, tá? São as duas medicinas que estão há mais tempo. Tudo que a gente vê, tanto em uma quanto outra, tem comprovação científica, ao contrário do que muita gente acredita. Eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu achar. Aqui, vamos ver. Isso mesmo. Então, a gente vai falar de medicina chinesa. Eu coloquei aqui os slides que depois eu vou compartilhar com vocês. Vou minimizar aqui para não ficar atrapalhando. Bom, a primeira coisa que a gente precisa considerar na medicina chinesa é que... Vocês estão enxergando certinho aqui minha tela? Não. Não aparece nada, tá tudo preto. Espera aí, deixa eu tirar. Peraí, stop. Vamos de novo. Deixa eu ver agora. E agora? Agora sim. Ah, muito bom. Eu percebi que estava esquisitinho aqui para mim, agora deu verdinho. Muito bom. Então, é assim, ó. Para a medicina chinesa, uma coisa que a gente precisa lembrar, eles sempre vão considerar, na medicina chinesa, a vida intrauterina como algo que impacta na vida das pessoas, tá? Então, eu até coloquei aqui onde começa a contagem da vida. Para eles, a contagem da vida vai começar enquanto você está no útero materno, tá? Esse útero materno pode ser confortável ou desconfortável, pode ser desejado ou não desejado, uma série de coisas que a gente vai saber da medicina chinesa a partir deste princípio. E um outro detalhe importante é que se a vida começa a contar neste período, né, a gente precisa entender algumas coisas importantes. Então, não sei se vocês querem ou gostariam de colocar no chat ou de participar, mas para a medicina chinesa, saber se você é primeira filha ou segunda ou terceira faz diferença, tá? Então, eu vou explicar. E aí, só entendam que, assim, essas energias que a gente fala da medicina chinesa não tem a ver com o gênero, tá? Mas, basicamente, a gente tem o Yin e o Yang, que são aquele símbolo que a gente conhece, depois eu vou até mostrar ele aqui no slide. E um deles é uma energia mais feminina. E o que seria essa energia feminina? É uma energia de acolhimento, é uma energia de maternagem, é uma energia mais, vamos dizer, conciliadora. E a energia masculina, ela é uma energia de força, ela é uma energia de resolução, né? E o ideal é que a gente tenha essas duas energias em equilíbrio. Para a medicina chinesa, existe um fator importante de que o primeiro filho normalmente tem um desejo coletivo de que seja do sexo masculino. Não tem a ver com a energia agora, tá? Do sexo masculino. E aí, o que acontece, segundo a medicina chinesa e para o seu comportamento, quando o primeiro filho é uma mulher? Ela nasce e cresce sob uma energia masculina maior. Então, eles costumam dizer que as mulheres que são as primeiras filhas são mais resolutivas, são mais independentes, né? Que o primeiro filho tem uma questão importante, mas quando esse primeiro filho é mulher,
E aí a gente tem que saber se é o primeiro filho mesmo, porque às vezes a mãe perdeu um primeiro filho. Então, se você é o primeiro nascido, mas não é o primeiro filho, isso já muda esse contexto. Se você foi um bebê desejado, se você não foi um bebê desejado. Então, sem julgamento se foi ou não, mas tudo aquilo que o bebê ouve neste período vai fazer diferença para ele, incluindo a forma como ele vai adoecer e os alimentos que ele vai precisar. E aí existe uma diferença, né? Porque você pode ter sido um bebê não desejado, não planejado, mas uma vez que passa aquela surpresa, desejado. Como a gente tem também hoje crianças que são frutos de inseminação artificial, e aí é um excesso de desejo. Essa criança já pode vir com ou um excesso de cobrança, que se traduz num excesso de cuidado e um excesso de baixa frustração, né? Uma criança que ela cresce num ambiente onde ela não é colocada à prova para frustração. E ela carrega consigo, muitas vezes, esse peso de ser o único filho. Então, mulheres que são os primeiros filhos, que normalmente são desejadas homem, são essas mulheres mais resolutivas. E uma coisa que é muito interessante é que, normalmente, essas mulheres buscam se relacionar com homens que não são os primeiros filhos. Quando esse homem também é o primeiro filho, normalmente é um casamento, vamos dizer assim, que dá certo quando essas duas forças não são contrárias. Porque são duas pessoas resolutivas, duas pessoas com essa força mais masculina. Mas é muito comum que essa mulher que é mais forte se ligue, não só nas relações amorosas, mas nas relações de sociedade, enfim, com pessoas que têm uma energia mais feminina. E aí você pode avaliar se para você isso faz sentido ou não, né? E se vocês quiserem ir comentando no chat, fazendo algum tipo de participação, fiquem à vontade também, tá? Um detalhe importante, os nomes repetidos. Então, quando você repete o nome de alguém, então, seu nome é fulana de tal, meu nome é Luciana, em homenagem à avó que já morreu. Aquela pessoa pode ter como característica carregar esse peso do nome, né? Isso acontece muito com os meninos em termos de júnior, neto, né? E assim por diante. Então, para a medicina chinesa, a gente começa lá. Então, o que você ouviu lá, né? Então, mamãe muito preocupada com a dieta lá, mamãe muito preocupada com o doce, enquanto você estava na barriga dela. Aqui na cidade, eu moro numa cidade pequena, vocês sabem, tem um projeto chamado Projeto Canguru. Inclusive, agora em agosto, eles vão abrir as inscrições. O que é o Projeto Canguru? O Projeto Canguru, você pega uma criança que está para adoção, bebezinha, normalmente os que são deixados nos hospitais aqui da região, né? Então, a mãe assina um termo quando o bebê nasce e deixa no hospital. E eles vão para abrigos. Então, você assina um termo de que você não está na fila de adoção, você traz o bebê para sua casa e ele convive com você. Claro que você tem que fazer toda uma gama de passar por uma série de processos, de avaliações, para saber se você não é, né, um psicopata, enfim, uma série de outras coisas. E o bebê fica com você até os 2 anos de idade, se ele não for adotado por ninguém. Quando for 2 anos, você vai ter que devolver ele no abrigo. Quando me contaram isso, eu falava, gente, que coisa sem sentido. Vou ficar 2 anos com uma criança na minha casa, depois eu vou devolver a criança como se ela fosse uma mercadoria. E a explicação é que essas crianças que são acolhidas, porque quando elas ficam nesse abrigo o tempo inteiro, elas não têm identidade. Então, ela não teve identidade. Claro que eles não usam o artifício da medicina chinesa, tá? Eles usam números que falam sobre uma criança que é pouco estimulada. Tem criança com 2 anos de idade que ainda não anda e fala. Aí você vai falar, nossa, tem algum problema essa criança? Não tem estímulo, né? Criança, para aprender a sentar, tem que ter um adulto ali colocando ela para sentar, monitorando, botando uma almofadinha, porque ela vai cair, invariavelmente ela vai cair, você precisa estar ali para ela não ficar com medo de cair. E num abrigo, por melhor que seja o lugar, não tem isso, né? Então a criança, você vai lá visitar, eles não têm cabelinho aqui atrás, porque eles ficam deitadinhos e raspa a cabeça no berço. E aí você traz ele para casa para quê? Para dizer coisas para eles. Dizer, olha, aqui também é sua casa, aqui são as suas coisas, individualizar, né? No caso do projeto,
Eles vão pela psicologia, mas a medicina chinesa fala isso desde o útero. E aí, quando eu comecei a estudar medicina chinesa, eu vi quão importante era esse tipo de coisa, né? E o que a gente fala para alguém que está grávida. Porque isso pode, não, às vezes, claro, dependendo da idade gestacional, o bebê ainda não ouve, mas a mãe sente, é pela sensação que, segundo a medicina chinesa, a mãe passa isso para o bebê. O acolhimento, e isso tem muito a ver. Então, aquelas pessoas, por exemplo, que foram bebês, que não foram planejados, mas que foram até aceitos, né, pela família quando ele nasce, tem às vezes uma tendência de agradar todo mundo. Essas pessoas que têm uma tendência de agradar todo mundo, muitas vezes, elas guardam muito peso consigo, peso no sentido de engordar mesmo. Então, a gente também avalia os perfis por essa ótica, né? Então, a forma como você nasceu e desde quando você conta como uma vida para a medicina chinesa, então, é desde o útero e não depois do parto, tá? Então, dentre os conceitos fundamentais da MTC, que é a medicina tradicional chinesa, a gente tem métodos terapêuticos que vão desde a acupuntura, que todo mundo conhece, a parte da alimentação. Eles usam muito de fitoterapia, que é o estudo das plantas, né? E também alguns conceitos que têm a ver com esse equilíbrio, né? Do organismo de uma forma geral. Segundo a medicina chinesa, todas as doenças e distúrbios são desequilíbrios. À medida que você se equilibra, a doença desaparece. E aí ele vai considerar que o indivíduo, ele é um composto de várias energias que estão passando pelo corpo através de meridianos. Então, por exemplo, o meridiano do pulmão que termina aqui no rosto. Então, esses meridianos que fazem todo sentido. Quando eu quero atingir um órgão que eu não tenho acesso, porque ele é um órgão interno, eu vou através do meridiano na parte externa e aí eu estou trabalhando esse órgão da mesma maneira. Então, as terapêuticas deles nunca são uma única coisa. Então, é movimento, mais dieta, mais comportamento. Então, o médico nunca vai te dar assim, ó, aqui o seu comprimidinho, resolve ir lá, tchau, volta daqui a 30 dias. Ele vai te dizer qual é o medicamento, mas vai te dizer qual é o chá, vai te dizer para fazer, por exemplo, escaldapé antes de dormir, qual é o comportamento que você tem que ter. Então, olha, você tem que ser mais desapegado, ou você tem que ser mais resolutivo, ou você tem que tentar ser mais seguro de si. São orientações comportamentais, o que eu acho sensacional, né? Aqui a gente marca, às vezes, consulta, o médico mal fala bom dia, quanto mais dá orientações desse tipo, né? Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma dor muscular nas costas. Eu sempre falo assim, uma dor na coluna, mas não é a coluna, não é o osso em si. É uma dor muscular nas costas. Eu já fiz terapias com aqueles choquinhos elétricos, eu faço nódulos horríveis na musculatura. E dentre as práticas da medicina chinesa, para aliviar essa dor, aí tem que ser no momento que você vai dormir e que não vai levantar mais da cama. Você pega sal grosso, no lugar de fazer com água quente, eles orientam fazer com sal grosso, porque o sal grosso atinge a fáscia, né? Que é aquela membrana que recobre a musculatura. E pela fáscia irradia para o corpo inteiro. Então, eu aqueço o sal grosso numa panela, ponho dentro de uma fronha de travesseiro, espalho na cama, deito em cima da fronha. Gente, a minha dor eu controlo com esse sal. Por incrível, eu já tinha tomado medicação, já tinha passado tudo que vocês imaginarem, fisioterapias. E aí, claro, tem um movimento para eu fazer também, tem uns chás para eu tomar também, e tem uns comportamentos para eu fazer também. Então, vamos fazer menos coisas. Quando não conseguir fazer, diga que não vai conseguir, porque eu sou essa pessoa que acha que quer fazer todas as coisas ao mesmo tempo e depois dá dor nas costas, né? Dor nas costas é típico de quem está tentando carregar mais peso do que poderia, segundo essa teoria. Então, como eu acredito, eu faço uso dela. E aí, dentro da medicina tradicional chinesa, existem vários tipos de condicionamento, inclusive um que a professora Maria Lúcia Li, é uma dessas chinesinhas famosinhas que a gente vê por aí, ela é maravilhosa, ela é minha professora há mais de 20 anos. Esses dias eu fiz essa conta com ela, falei, professora, como eu tô velha, né? 20 anos de aula é muito tempo. Tem um que chama treinamento perfumado, que eles estão usando muito agora, é uma espécie de massagem, não sei se vocês conhecem,
você movimenta o seu corpo de uma forma que você começa a perceber cheiros. Por isso chama treinamento perfumado. E tem sido usado muito agora porque ele é um treinamento que ativa o canal respiratório. Em tempos de Covid, eles têm feito muito esse treinamento. E por que ativa esse canal? Porque o canal do pulmão, de acordo com a medicina chinesa, termina aqui, nessa região do rosto, muito perto do nariz. Então é por isso que a gente percebe os cheiros, e o cheiro é algo que também chega até o nosso pulmão, né? Outra questão é que eles têm a teoria, então, do Yin e Yang, né? Que são os polos. Entre o Yin e o Yang tem uma, né? Nem tudo é sim e não, tem aí uma gradação entre esses sim e não. O Dao ou Tao, que é o taoísmo, que também fala de uma circulação de energia e algumas massagens, tá? Eles consideram que a nossa vitalidade, a nossa energia é chamada de Qi, né? Então, quando a gente fala dessa energia vital que dá origem à nossa vida, ela tem uma relação com céu e terra. Céu e terra no sentido de etéreo, né, espiritual, emocional, e material, físico e denso, né? Então, eu não posso ser uma pessoa completamente avoada, totalmente desprovida de pensar em matéria, porque eu estou matéria. Mas também, se eu for uma pessoa que só pensa em coisas materiais, eu vou ter alguns outros distúrbios. É disso que eles falam. O Yin é a energia que está relacionada com a insuficiência. E o Yang é a que está relacionada com os excessos. Então, o Yang é o masculino, Yang é o feminino e Yin é o masculino. Então, é assim. Eu tô muito gastadora. Então, você tá muito Yang. Eu tô muito querendo, sei lá, diminuir as coisas, fazer as pessoas economizarem. Está muito Yin, né? São energias contrárias. Você tem que ser o quê? Um equilíbrio desses dois. Por isso que o símbolo, inclusive, dentro do branco e do preto, tem a outra cor. Porque nada deveria ser uma coisa só. A gente tem que estar relacionado com essas duas energias, que são energias de equilíbrio, que vão te dizer suficiente, nem é muito, nem é pouco. Isso tem tudo a ver com a alimentação, né? Aqui a gente começa com uma queda de paradigmas, porque na medicina chinesa, a gente, assim como na Ayurveda, eles vão dizer que você só deve comer quando tiver fome, tá? Então, aquela história de, você tem que comer de 3 em 3 horas. Ele diz que você vai comer quando você tem fome. Então, por exemplo, muitos de nós têm pouca fome de manhã, e aí eu vou explicar de acordo com os horários dos órgãos, que é o que eles colocam pra gente, né? Então, eu já falei da questão do desequilíbrio. O Yin, pessoas que são muito Yin, são mais calmas, no entanto, têm menos força, tendem a ser mais frias mesmo em termos de temperatura, mais úmidas, pouco funcionantes e crônicas. Essas pessoas Yin tendem a acumular peso com maior facilidade. É uma tendência corporal. Já as pessoas Yang, elas são mais agitadas, mais fortes, mais quentes, então elas têm calor mesmo, mais secas, então pele seca, cabelo seco, hiperfuncionantes e mais agudas, né? Aguda a gente poderia traduzir como briguento, né? Pessoas que fazem pontualmente coisas, enquanto que as pessoas Yin são aquelas que fazem coisas de longo prazo, né? As pessoas Yang normalmente desistem antes das coisas, né? Percebeu que não dá certo, já desiste, às vezes não dá nem oportunidade daquilo acontecer. E aí a pessoa Yin, mesmo que o negócio não tá bom, ela insiste muito tempo. Então, quando a gente tem também uma personalidade, indifere qual seja, mas eu tenho que tomar uma resolução e eu não estou tomando, eu já tenho essa certeza, eu posso tentar ativar a minha força Yang, que é aquela que vai lá e vai me fazer tomar aquela decisão. Seja através da dieta, das massagens, das terapias e assim por diante, né? Então, eles falam que os órgãos, eles são interconectados e interconectados também em relação à alimentação e interconectados em relação às sensações. Então, eu vou começar com o vermelhinho aqui, que é o coração. O coração que tem relação com o intestino delgado, né? Que é a primeira parte do intestino, que tem a ver com consciência, e o elemento é fogo. Então, são calores, né? O coração, imagina que você
tem como fazer um exame do seu próprio coração. Então, distúrbios que aparecem na língua ou no vascular, que a gente consegue enxergar, né? Tem a ver com o coração. Além disso, as euforias são, vamos dizer assim, o desequilíbrio do coração ou do intestino pode levar a uma euforia. Euforia não é alegria e nem é felicidade, é aquele excesso que incomoda os outros e que nem a pessoa entende muito o que está acontecendo, né? Ela está saltitando, ela não consegue pousar. E a euforia passa quase que sempre com uma queda muito intensa, né, de percepção. E aí, qual seria o sabor que melhoraria esse processo de desequilíbrio? Seria o amargo. Na nossa cultura, principalmente no Brasil, as pessoas não gostam muito de amargo, né? Até chocolate amargo, às vezes as pessoas são resistentes a comer. Mas seria o sabor amargo que equilibraria essa questão do coração, do intestino delgado e da consciência, né? Consciência, que é aquilo que eu posso expandir. O elemento terra está relacionado com o baço. O baço a gente sabe que tem a ver com a imunidade, né? Com o estômago. E é a força do pensamento. Então, quando eu tenho o baço ou o estômago em desequilíbrio, o sentimento que eu posso ser é ser uma pessoa extremamente preocupada. Então, a gente tem que ter preocupação com o Covid, mas eu não posso morrer de preocupação, porque não faz sentido morrer com medo de morrer do vírus, né? Tem gente que é preocupada. Preocupação, normalmente, é uma coisa que mentalmente consome a pessoa e em ação, às vezes, ela tomou muito poucas ações, porque ela está paralisada por esse medo da preocupação. Órgãos que são visíveis. Então, a medicina chinesa acredita o seguinte: o órgão está lá dentro, eu não tenho como saber. Então, num órgão visível externo, eu vou enxergar se o estômago e o baço não estão bem. O que seria? A boca, de uma forma geral, e o tônus muscular. Está endurecido? Tá tranquilo? Tá relaxado? Né? E aí, o que vai fazer equilibrar o estômago é o sabor doce. Lembrando que os sabores equilibram ou desequilibram. Se eu comer em excesso, eu desequilibro baço e estômago também, né? O item 3 é o metal, que tem a ver com pulmão e intestino grosso, que é a alma corpórea, né? A alma corpórea é o emocional, né? Porque vocês vão ver que lá na frente tem alma etérea. A alma corpórea é o emocional, que tem a ver com pulmão e intestino grosso. Então, o órgão relacionado com o pulmão é nariz. Vocês vão ver que no meridiano do pulmão termina nesse ponto, quando a gente faz aquela massagenzinha. Aqui na covinha do nariz, vocês veem que se você apertar, ele é até doloridinho. Tem a ver com o pulmão, a gente ativa isso. Quem tem velhinho em casa, ativa lá o pontinho do pulmão dele naquelas massagens faciais. O nariz, a pele e os pelos vão traduzir o pulmão e o intestino grosso, que são internos. Em desequilíbrio, o pulmão e o intestino grosso, o sentimento é a tristeza e o sabor que equilibra é o picante. Então, as pimentas, os gengibres, não precisa ser necessariamente pimenta, né? O outro item, que é a água, o órgão é o rim e a bexiga, que são bem pertinho do outro. Rim e bexiga falam de força de vontade, né? E o órgão externo que representa é o ouvido, os ossos e o cabelo. Então, osso e cabelo com problema, muito provavelmente rim e bexiga com problema também. No excesso ou no desequilíbrio, essa pessoa vai sentir medo. E os alimentos que equilibram são o sabor salgado. Quando a pessoa come salgado em excesso, portanto, ela desequilibra todos esses itens, inclusive o excesso de medo. Um sintoma importante, crianças que passam por problemas, às vezes, de violência doméstica e até de abuso, normalmente elas fazem xixi na cama tardiamente. Xixi na cama tardiamente, normalmente é um problema de rim ou bexiga provocado por um sentimento que normalmente é o medo. Às vezes é o medo da perda, às vezes é o medo da violência, é o medo da dor, né? Então é algo para a gente observar. E por último, madeira, que se relaciona com fígado e vesícula, que tem a ver com a alma etérea. A alma etérea seria a ligação espiritual que não tem a ver com religião, mas a ligação espiritual, a forma como a pessoa enxerga,
né? Então, esse é o órgão, né? E a alma etérea em desequilíbrio, no sentido de eu não enxergo nada que não seja material, ou eu não consigo viver na matéria porque tudo é espiritual. Então, seria o desequilíbrio do fígado. E aí a gente vai ter olhos, tendões, como os dois órgãos externos. O sentimento é a raiva, então a raiva exacerbada é a ausência de alma etérea, né? De ligação com algo maior, né? A raiva normalmente tem relação com injustiça, então como a gente materialmente enxerga um ponto especificamente, só enxergo esse ponto do ponto de vista material, eu acabo aumentando o meu nível de raiva. E o sabor é o cítrico, é o azedo, né? Que melhora esse processo, tanto para o órgão quanto para todas as outras coisas. Tudo bem até aqui? Meninas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade para escrever no chat, tá bom? Que eu sei que é bastante coisinha. Aqui nesse desenho, a gente consegue enxergar em chinês, eu não falo chinês, tá? Fiquem tranquilos. Mas aqui são os meridianos. A foto está um pouco pequena, mas deixa eu ver se eu consigo mostrar direitinho, que o meridiano do intestino, ele passa pelo pescoço, ele passa pelas mãos, né? Então, o da bexiga passa pelas costas. Então, os meridianos estão em outros lugares, né? Existe uma das massagens chamada Tuiná, que você coloca, passa sua mão por pontos, que não é uma coisa tão precisa quanto é a acupuntura. Você vai passando pelo meridiano, o meridiano, por exemplo, de trás das pernas, por dentro das pernas. Uma das massagens é na região aqui do ombro. Então, você não precisa, é esse ponto, aquele ponto. Não, você põe a mão no ombro. E você vai encontrar um ponto de tensão maior. E aí você vai fazer essa massagem do Tuiná de uma maneira mais ampla, né? O fígado, por exemplo, é aqui atrás da panturrilha, tá aqui o meridiano dele. Uma das coisas que a gente percebe na medicina chinesa, eles falam, toma cuidado quando for colocar brinco, né, furar a orelha, porque às vezes você pode furar um canal importante de um meridiano. E eles também falam de um horário específico para cada órgão. Então, segundo essa linha, a gente tem que acordar com o amanhecer e dormir à noite, né? A gente está agora nessa vida remota, mas nós que estamos na escola até 10h30 da noite, a gente acaba desfocando um pouco, desregulando um pouco alguns dos nossos horários. Se cada órgão tem um horário, né? Inclusive, medicina chinesa e a Ayurveda dão uma conflitada nesse horário, por exemplo, fígado. A Ayurveda fala que o horário do fígado é às 11 da noite e a chinesa diz que é às 2 da manhã. Ou seja, eu tenho que estar dormindo nesse horário para que o meu fígado consiga se renovar e no dia seguinte eu acorde com bom ânimo, né? Animada, renovado. Isso é uma das questões. Então, o pulmão é às 4, o intestino grosso é às 6. Por isso que muitas pessoas têm o intestino que funciona de manhã. O horário do estômago é às 8 da manhã. Por isso que muita gente acorda, por exemplo, às 5 e não tem fome. Ou só vão ter fome quando estão desequilibradas em alguma outra questão. O horário do coração é o meio-dia. E é por isso, como o coração é fogo e requer energia, é por isso que eles recomendam que o almoço tenha mais calorias do que o jantar, por exemplo, né? Às 4 da tarde é o horário da bexiga, então eles pedem para a gente evitar tomar muito líquido depois desse horário, para que a gente tenha um bom sono depois. Tem gente que acorda durante a noite para fazer xixi, e aí, à medida que vai entardecendo, a gente vai trabalhar a nossa circulação, né? O triplo aquecedor, que são rim, bexiga, né? Órgãos apêndices ali, intestino. A vesícula é à meia-noite, então pessoas que tiram a vesícula para a medicina chinesa podem ter distúrbio de sono, podem iniciar um processo de insônia ou de sono incompleto, por isso que elas precisam de uma adaptaçãozinha, né, nesse processo. E aí, quando a gente fala de métodos de tratamentos básicos, então, na fitoterapia, as ervas vão fazer efeito nas pessoas, os chás, né? A acupuntura, que é a manipulação das agulhas, o tuiná ou tui,
que é uma massagem, e osteopatia, né? Que a gente usa as mãos, essa que eu falei que é menos específica. Na dietoterapia, a gente vai trabalhar alguns alimentos, então, aqueles sabores que a gente viu para reequilibrar, né, o processo. A auriculoterapia, que é aquele dos pontinhos da orelha, especificamente. A moxabustão, que é a acupuntura térmica. A ventosoterapia, que eu já sei que vocês estudam e conhecem. E algumas práticas físicas, que tem o Qigong, o Tai Chi Chuan, Lian Kun, que são todas práticas corporais que a gente faz para melhorar outros sistemas e ter vitalidade, além das artes marciais. Eu não sei se alguém pratica alguma delas aqui, mas elas trabalham a energia vital mesmo. Então, quando a gente vê aqueles velhinhos chineses fazendo corrida, tal, é um outro exercício, mas a vitalidade ele trabalha através de práticas físicas da medicina chinesa. Então, só para a gente entender em que se baseia a alimentação segundo a ótica da medicina chinesa, né? A gente precisa energizar o corpo equilibrando. Então, o doce, que tem relação com baço e pâncreas, vai aliviar sintomas e fortalecer a função dos órgãos. Então, quando a pessoa tem algum sintoma de dor, algum sintoma, principalmente de imunidade baixa, é através de algo doce. Só que esse doce não tem a ver com açúcar. É o doce das frutas, não necessariamente é um doce mesmo, né? Inclusive os doces que a gente está acostumado a comer, que são doces feitos basicamente só de açúcar, não levam fruta nem nada disso, eles já poderiam desequilibrar, porque eles são açúcar em excesso. O ácido, que tem a ver com o fígado, e é por isso que muitas pessoas usam de manhã, ou usam nos processos de detox, algum tipo de bebida à base de limão, né? Mas poderia ser laranja, poderia ser qualquer cítrico, que trabalha o fígado. E o fígado é quem vai estabilizar a energia de nutrição do corpo, diminuindo principalmente os edemas, né? E as toxicidades. Então, vários de vocês já devem ter ouvido falar daqueles shots matinais, onde a gente coloca limão, cúrcuma para as pessoas. Esses shots têm qual objetivo? O objetivo principal é fazer esse processo dar uma melhorada no sentido de vamos dar um start para esse emagrecimento. E o start é se dar a partir do fígado, tá? O amargo, que tem a ver com o coração, tem características tonificantes. A gente tem uma forma diferente de ver o amargo, principalmente no Brasil. Tem pessoas que falam assim, ai, de amarga já basta a vida, né? Primeiro que é um discurso horrível. E segundo, que nessas culturas orientais, o amargo é tonificante. Inclusive para problemas que a gente chama do coração, mas não necessariamente cardíaco, mas de sentimentos. Pessoa que passou por um processo de perda, de dor, traição, frustração, a gente orienta que ela coma mais amargo. Então, folhas amargas, chás que são um pouquinho amargos, porque isso dá uma tonificação, são calmantes de forma geral e aliviam dores agudas, principalmente dores emocionais agudas, né? Então, morreu alguém, enfim, aí a pessoa precisa trabalhar isso e a gente vai dar para ela um sabor amargo na refeição. O picante tem a ver com pulmão. A gente tem pedido bastante para os pacientes agora. Você vai comer uma fruta? Põe uma canela. A canela não é uma coisa assim, nossa, super picante, mas ela já traz um aquecimento que melhora a circulação, principalmente no pulmão. Então, os pulmões, eles vão expelir ou levar para dentro agentes patológicos que comprometem a circulação da energia principal. Então, essa questão, por exemplo, a gente está usando máscara, tem gente que tem colocado na máscara uma gotinha de um óleo essencial qualquer. Não é que você vai se prevenir de coronavírus, entendem? O vírus é outra coisa. Mas você consegue melhorar a circulação de energia principal nesse organismo, se for, inclusive, um aroma mais picante. E o salgado, que tem relação com o rim, que se for em excesso sobrecarrega o rim, que vai ajudar a reduzir sintomas e que principalmente é usado para tratar inflamações, né? E um outro detalhe importante é que eles também classificam os alimentos pelo seu potencial térmico, ou seja, quanto de calor no corpo ele consegue gerar. Então, por exemplo,
café, especiarias, gorduras, óleos, oleaginosas, tudo isso são calores. Então, eu sou uma pessoa que preciso de calor. Esse calor é energia yang. É a energia de ir lá e resolver, de fazer aquilo que não precisa ser feito, que eu estou procrastinando. Então, eu te dou alimentos mais quentes. Né? É uma pessoa que já é muito nervosa, alguém precisa segurar ela. Você vai dar alimentos frios para ela. Frutas, bebidas frias, chás mais adocicados. Então, eles também trabalham nessa questão de aquecimento e esfriamento do corpo. Então, alguém que já está muito quietinho, quase deprimido, não deve comer fruta pura. Olha que loucura. A fruta é ruim? Não. Mas a gente fala, coloca uma canelinha nessa fruta, coloca um gengibrezinho nesse suco. Por quê? Porque isso vai dar uma energizada. Se ela só tomar o suco, eu posso aumentar essa tendência de ficar quietinho, de ficar no canto, né? E uma coisa importante é que eles trabalham muito o autoconhecimento no sentido de te dar autoconfiança. Então, você sabe que você é agitado? Não come coisas que te deixam agitado. Você sabe que você é extremamente calmo, né? Deixa eu dar um stop aqui na nossa tela. Você sabe que você é agitado? Você se conhece enquanto agitado? Tem gente que fala assim, imagina, eu sou super calma! Né? Fala, não, amor, não é. Não é calma, né? Não é ruim nem bom ser calmo, nem ruim nem bom ser mais ativo. A questão é quanto, né? Tem a ver mais com essa questão de quanto calmo, quanto ativo você está. E se isso te faz bem. Como é que eu vou saber? Tenho sintomas? Tenho sintomas, não tá me fazendo bem. Tudo bem? Então, meninas, além de mostrar essa parte, eu separei um materialzinho que é um exemplo de cardápio de medicina chinesa, que eu vou colocar no sistema, tá aqui prontinho. Já testei, dessa vez eu testei, e o material tá prontinho para ir para lá, para que vocês possam entender isso. Porque nas terapêuticas, então eu vou fazer uma massagem em alguém, ou eu uso um óleo, é uma pessoa calma, eu posso usar um óleo estimulante. É uma pessoa agitada, eu uso um óleo calmante. A massagem pode ser calmante, uma massagem relaxante, por exemplo. Mas o carreador que eu estou usando, a não ser que seja um creme neutro, é que na medicina chinesa, normalmente eles usam óleo, né, para as massagens. Porque o óleo tem uma penetração melhor. Assim como o sal que vai para a fáscia, né? Para vocês terem uma ideia, essa coisa do sal energizar, eles pedem para esse sal, eu posso usar mais de um dia, né? Eu aqueço, uso nas costas e tal. Depois de alguns dias, eu deixo ele no sol para ele renovar, porque ele é um mineral, certo? Para ele renovar as energias. E esse sal a gente não consome. Porque se ele está trocando energia comigo, eu estaria realimentando aquela energia que não foi muito boa para mim. Tudo bem? Dúvidas? Tranquilo, prof. Sim? Então, essa é a parte principal. A gente está aqui com menos de 1 minuto. Precisamos voltar para algum esclarecimento, alguma coisinha assim? Ou deu certo? Caso a gente não consiga voltar, já quero desejar boas férias. Aproveitem esse período. Na volta, eu separei conteúdos mais holísticos para a gente finalizar, tá? A Ayurveda, principalmente, que eu acho que vai ser muito bacana para vocês. E as pessoas vão usar muito a Ayurveda daqui para frente. Combinadas, meninas? Eu vou encerrar antes que eles derrubem a gente, então, tá? E vou mandar recadinho lá no nosso grupo do Telegram com